Terceira parte de Ritas Brasil, Rabino Shmuel, Tânia, dia 3 de Heshvan, no final do capítulo 25 da Epístola Sagrada do Rebbe. Todo o capítulo aqui vem em etapas para deixar claro a intenção do Baal Shem Tov, que em algum momento ele disse um comentário, que o Talmud diz que quem fica enfurecido e inconformado com o decreto divino é como se tivesse praticado idolatria. Chegou o Baal Shem Tov e disse que a pessoa deve utilizar o fato de surgirem coisas e criaturas contestadoras, utilizar o desagrado, a ocorrência desagradável e enfurecedora. No exemplo aqui, ele trouxe o exemplo de um idólatra que está tentando confundir no meio da reza. Então a pessoa deve meditar que mesmo essa coisa que está incomodando é uma ferramenta na mão de Deus, é Deus que está se manifestando, Deus está pairando nessa pessoa, tudo para gerar a tentação, para que ele possa extrair de si mais esforço e rezar com maior concentração, a ponto de não ouvir as falas perturbadoras do idólatra. E isso, pelo que parece, ficou muito estranho para algumas pessoas não familiarizadas com os conceitos de providência divina constante, os conceitos de onipresença de Deus, onisciência de Deus. E eles começaram a contestar: o que é isso? O Baal Shem Tov está dizendo que Deus está pairando no idólatra? Que Deus está presente no idólatra? Quer dizer, o idólatra para eles é uma coisa impura, desligada de Deus, fora de tudo que é sagrado. Para eles, somente o sagrado está ligado a Deus. E o impuro, eles estavam alegando que não seria digno dizer que Deus paira naquilo e opera através daquilo. Então o Alter Rebbe aqui vem, depois de todo esse preparo, vem dizer: o Alter Rebbe, o Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, acho que sua contestação, eles começaram a discutir pela linguagem e contestaram. Diz o Alter Rebbe: o problema deles não é a contestação pela linguagem, e sim o próprio fato do Baal Shem Tov seguir aquilo que disse o Arizal, que a presença divina é quem dá vida para tudo, inclusive para os seres superficiais, secundários, que geram tentações, que geram punições, que incomodam a servir a Deus. Esses judeus que estavam contestando o Baal Shem Tov, diz o Alter Rebbe, não tem fé no que disse o Arizal, no livro das Encarnações. O que o Arizal disse? Que no fim das contas, se você for desejar separar entre idolatria física e entidades espirituais idolatradas, o fato de ser material não quer dizer que é mais que tende ao negativo. Não quer dizer. A prova disso, a princípio, a pessoa chega a dizer assim: se você vai querer dizer que uma impureza espiritual é mais delicada, é mais nobre, entre aspas, do que uma impureza terrestre, material, do que um ídolo ou uma estátua, isso não é verdade, diz o Arizal. Tanto é que o pó da terra material não tem uma coisa mais inanimada, incapaz, morta do que a terra. E apesar disso, paira nele a santidade de Deus, com o poder criativo e o poder de reinar. A partir da terra que surge o homem, que surgem os animais, e esses são os seres que Deus escolheu para reinar sobre eles, sobre pedaços de terra, de barro. Então a realeza de Deus, chamado em código cabalístico chamado Malchut de Asiyah, do mundo da ação, está embutido, está agindo dentro do pó da terra material. Então, por mais que é material e inanimado, tem lá santidade, lá paira a realeza de Deus. E quando fala realeza adaptada para o mundo da ação, inclui nela já todas as preparações. Realeza adaptada para o mundo da formação, realeza adaptada para o mundo da criação, realeza programada pelo mundo da emanação. Todas elas processam e encaminham
a presença divina na terra, para que Deus possa reinar, seja o rei de toda a terra, inclusive do solo inanimado. Você vê então que por ser material inanimado não quer dizer que está afastado de Deus. E se eles contestarem o Baal Shem Tov dizendo, então qual é o problema da dependência divina parada no idólatra? Se não a terra, ele pode parar, porque não idólatra não. Mas pode alegar que nesse idólatra, além de ter um corpo físico, ele tem uma alma pecadora, uma alma secundária, que vem testar e incomodar o serviço a Deus. Diz o Arizal, por mais que seja uma alma destinada a testar, ela surge de uma fonte vital espiritual. Tudo vem de cima para baixo. Mesmo a vida da coisa mais errada que tem. Acaba sendo que a origem do erro e das coisas erradas, das coisas que perturbam o serviço a Deus, das coisas impuras, irreparáveis, surge do espiritual. Ou seja, não é possível dizer que por ser material é mais impuro. Você é obrigado a dizer que aquilo vem, é questão de alma. Tem criaturas materiais sagradas, feitas para que Deus seja adorado através deles, sendo utilizados para o bem. Tem coisas materiais feitas para serem utilizadas para testar, para incomodar ou para punir. Os servos de Deus são seres secundários, chamados klipot, cascas. Secundários, eles não existem para fazer algo somente para impedir, para dificultar, para fazer uma barreira que valorizaria aquele que supera a barreira, que é o ser principal. E mesmo esses seres aqui, não é a matéria deles que está embrutecida. A alma deles vem já com essa missão. Então, a origem da sua personalidade, a origem da sua tendência para secundarismo, para materialismo, para perturbar o serviço a Deus, já é planejado desde a camada espiritual. Acaba sendo que não é possível se apegar ao materialismo, ao aspecto, à visão material, dizendo que ela está mais impura do que a espiritual. Tudo que temos aqui pode ser bom, pode ser mal. E os dois estão sendo planejados e processados desde de alturas espirituais. Então, o Rebbe diz assim, na verdade, aqui não é o lugar, precisaria uma longa explicação, como é que funciona a ocultação divina que bloqueia qualquer sensibilidade e gera uma criatura impura. Mas como aqui ele vem somente reproteger o Baal Shem Tov da reclamação, que estavam dizendo, como é que você, Baal Shem Tov, diz que tem presença divina, tem um idólatra, que é Deus que está lá produzindo um idólatra e vai incomodar minha reza. A reclamação deles não é sobre mim, o Alter Rebbe, autor do Tânia, é sobre o Arizal. Eles estão contrariando o Arizal explícito. E eu, o Alter Rebbe, somente desejo explicar as palavras do Baal Shem Tov, de mensuar da memória de seus alunos, de acordo com a Kabbalah que ensinou o Arizal, a Yitzhak Luria de Tzfat. E na verdade esse assunto não precisa nem chegar para a Kabbalah oculta. É uma coisa clara, que todos nós judeus ensinamos a nossos filhos a acreditar uma fé completa no versículo explícito na Torá escrita, que está escrito, eis que eu, Deus, preencho o céu e a terra. Assim disse Deus. E quando está escrito, a forma literal sempre prevalece. Então acreditamos de forma literal que Deus está aqui, está em todo o céu, está em toda a terra. Não há um ambiente ausente, onde Deus esteja ausente. Consequentemente, se tem um ambiente que se faz idolatria, ou que tem algum idólatra, alguma coisa errada, isso não é possível. Deus não está ausente dali, Deus está presente. A pergunta é só o quanto ele está exposto, o quanto ele está oculto, o quanto as criaturas o valorizam, o quanto elas fazem de conta que ele não está. Mas que ele está, ele está. Sem ele não há existência alguma. E essa é uma fé simples em todos os judeus, de herança que temos de nossos antepassados, santos homens que são nossos antepassados, que eram ingênuos
acreditavam em Deus e não faziam questão de entender com a mente humana como é possível que Deus esteja onipresente. A onipresença é uma questão para a fé. A mente humana nem de todos consegue consolidar a sensação de que Deus seja onipresente. Alguns conseguem, aqueles que são mais sérios. O assunto da onipresença, essencialmente, como Deus está acima de nossa mente. Infinitamente mais elevado e sublime de nosso alcance, saber como exatamente Deus está presente, como Ele exatamente se comporta, como é que Ele sente. Como dissemos uma frase, se eu o saberia, se eu o conheceria, eu o seria. Deus é tudo e nós somos, se consideramos homens, apenas a partir do momento que se bloqueou de nós a consciência de como Deus é. Então, se iremos saber como Ele é, iremos ultrapassar o bloqueio que produz a nossa existência. Se eu o saberia, eu o seria. Eu ultrapassaria o bloqueio que me mantém como pessoa. Então, os judeus sempre acreditavam com fé simples na grandeza de Deus e não insistiam em saber como exatamente Ele se comporta ou se sente. Ultimamente, os rebes surgiram os judeus, os pesquisadores, filósofos, tentando entender o máximo sobre como Deus é. Eles só irão alcançar a consciência da grandeza de Deus se tiverem bastante preparo de mestres treinados em extrair as palavras do Arizal de uma forma de abstração. O Arizal trouxe exemplos. Então, o Arizal ele faz um mapa de todos os mundos com palavras humanas. O mundo cabeça, o mundo braço, o mundo perna. Basicamente, o exemplo é o formato de um corpo. Isso aqui é uma óbvia metáfora. E para entender, é indispensável que haja algum mestre que sabe abstrair muito. Isso o Alter Rebbe diz, eu estou tentando fazer, abstraindo os assuntos para que os alunos possam entender alguma coisa. Agora, para entender como Deus está presente e cria e mantém os seres impuros, os seres secundários que fazem tentações, é impossível explicar bem de forma escrita, somente de forma falada, da boca para o ouvido, e somente para pessoas que têm merecimento, como está escrito, aqueles que buscam a Deus, somente eles entenderão tudo. Daqui tudo que aquele que não busca a Deus, busca apenas a sua curiosidade, ou tem segundas intenções, ele não vai entender. E não adianta tentar ensinar para ele. Então, isso aqui é uma regra também que podemos aprender para a nossa vida, que em questões de entender a grandeza de Deus, sinceridade e merecimento é indispensável. E interesse, e ser interesseiro, ou querer se engrandecer, ou matar a curiosidade, é um fator que causa bloqueios. Aquela pessoa não conseguirá entender. E se é que ele entende, não vai entender direito. Porque para entender a Deus, precisa de merecimento, precisa buscar a Ele, a sua essência, e não buscar outras coisas, buscar Ele como ferramenta para alcançar terceiras coisas. Buscar outras coisas. Então, ela também diz, por isso, por escrito, não adianta eu escrever, porque nem todos vão ter merecimento. Por isso é importante estar presente com o Rebbe. No mínimo, tenta se corrigir a atitude das pessoas, educar as pessoas para serem merecedoras e depois ensinar para elas. Com isso, o Alter mostra que realmente a lógica mostra, de acordo com todos os livros sagrados, o Arizal e o próprio versículo da Torá, que Deus é onipresente, e consequentemente, mesmo onde há o idólatra, uma tentação, Deus é onipresente, Deus está lá. E aqueles que reclamaram contra o Baal Shem Tov estão errados. O Alter diz o seguinte: agora vocês estão vendo um assunto polêmico do livro do Baal Shem Tov, comprovado que ele tinha razão. Isso aqui é só um exemplo que deve servir também como exemplo para demais passagens que aparentam ser estranhos, incompreensíveis. Saibam que todos eles, tudo que o Baal Shem Tov e o Arizal falaram, tem comentário claro e detalhado para quem merece, para quem compreende. Porém, diz o Rebbe, não esperem que eu explique tudo por escrito, que isso ultrapassa a minha capacidade. Se vocês realmente querem, está mandando aqui uma carta, pelo que parece, para alguns contestadores, se vocês têm curiosidade para entender passagens que lhes parecem estranhas, enviam um emissário, a pessoa mais capaz no assunto de sua congregação, e se Deus quiser,
Se Deus me ajudar, eu conseguirei explicar para ele presencialmente todas as passagens que vocês têm dúvida como explicar, como entender a sua verdade. Até aqui o capítulo 25 da Epístola Sagrada do Rebbe.